Meu nome é Maurício Barbosa de Souza. Nasci no dia 22 de setembro de 1943, na cidade de Araruna, Paraíba. Até meus 6 anos eu morei lá, né? A cidade lá era Cacimba dentro, era município, pertencia à cidade de Araruna, que eu era de Araruna, minha família toda era Cacimba dentro, era pegado, né? Conheci, fui criado pelos meus avós maternos, Antônio Raimundo Pereira, Mariana Francisca da Conceição. Meus avós, parte de pai. Não conheci, já eram falecidos novo, não conheci. Criado pelo meu avô, com muito amor, meus avós, né? Meus avós, naquela época, existiam 3 tipos de pessoas no Brasil. Um era o rico, segundo era o arremedado, que seria a família da gente, né? Era aquele que nem era rico, nem era pobre. E terceiro era o trabalhador. Entre tio e tias eram 11, eu se lembro de algum. Tinha Joca, que era João Raimundo Pereira, que morreu aqui. Tinha Agostinho Raimundo Pereira. Tinha Moisés Raimundo Pereira. Tinha José Raimundo Pereira. Aí tem outros, Solon Raimundo Pereira. Eram 5 tios, homens, né? Aí mulheres, vamos ver, rapaz, era Alice, Tunila, Liquinha, foge no momento, não dá outra, e minha mãe, né? Meu pai era José Barbosa de Souza, agricultor, né? E minha mãe era Tereza Maria de Souza, que era do lar na época, né? Porque meu pai, logo quando eu nasci, 2 anos, ele desapareceu. Não, eu não contava nada, que ele simplesmente desapareceu e tal, né? E falava nada, não. Naquela época, meu filho, era, né? Tinha ele com morto, vim encontrar com ele com 20 anos depois. Era eu e mais um irmão. Esse meu irmão morreu com 2 anos de idade de febre, que na época febre matava, né? Não tinha remédio, ter febre já viu. Era João Batista. A minha mãe era agricultora, já trabalhava mesmo, não do lá não, eu já que perdi meu pai, né? E ela assumiu como, tomava conta dos trabalhadores e das plantações. Eu não lembro, era pouco na época, né? Um que tinha 4, 5 trabalhadores já era muita coisa. A roça na época era feijão, sempre teve, né? Feijão, mandioca, batata, essas coisas que não existia o tipo, né? Era uma casa de tijolos, né? Na época era uma casa boa, né? Uma fazenda, num sítio, né? Não existia energia não, a maré. E existia o candeeiro, né? Candeeiro, né? Com gás, aí ficava o candeeiro pendurado lá, né? Aceso, né? Não tinha fogão, pá. Fogão era fogão de boca de lenha, né? Não havia fogão, não. A panela, eu nem lembro, era feito de barro. As panelas eram de barro, tudo de barro, né? Artesanal, né? Panela, pote, tudo era de barro, rapaz. E a água tinha bastante, né? E torneira, enchia torneira, rapaz. A água tinha os açudes. Na propriedade do meu avô, onde fui criado, tinha 2 açudes, né? Lado direito e lado esquerdo. Tudo água boa, né? Tomava banho, trazia água, tinha fazia um quartinho assim, um quadrado de palha, tudo, o cara ia, as mulheres iam lá tomavam banho, e os homens ficavam à vontade, os garotos, né? Era um sabão comprido assim, quadrado, né? Hoje tem tudo. As brincadeiras de infância da meninada, rapaz, era correr de cavalo de pau. Sabe como é cavalo de pau? Era um pau, botava você ir correndo, brincando, como se fosse um cavalo de pau, né? E também na lama, sair rolando na lama, era um negócio danado. Vestia roupa, pé no chão mesmo e tal, né?
Ia para a escola, chegava, ajudava em casa, tinha uns deveres assim. Filho, vai pegar um molho de lenha, né? E geralmente os adultos cortavam, né? As lenhas deixavam lá um molhozinho para secar, ficava mais fácil de queimar, né? Sempre tinha, né? E as fogueiras de São João, que eram umas coisas lindas. Por exemplo, meu avô tinha um povoado da cidade e o sítio do meu avô, eram uns 8 quilômetros. Era 3 dias de festa. Meu avô era 3 caminhão de lenha, topado, né? Fazia aquela fogueirona e a pessoa brincando em volta, padrinho de compadre São João, era uma coisa linda, né, cara? Era, tá louco, era respeitado, rapaz. Eram umas coisas bonitas, viu, velho? Tudo era lindo, né, velho? Tinha aquelas farinhas, tinha. Meu avô tinha aquelas farinhas. Era as farinhadas, né? A farinhada é o seguinte, o cara, o ano todo, né, se preparava para fazer a farinhada do mês daquele, né? E os que não tinham aquelas farinhas, levavam lá e eles faziam dividindo o lucro, né? Era uma festa bonita, viu, Maria? As mulheres tudo cantando, revezando, a criançada brincando. Era uma coisa linda, uma casa de farinha, viu, amigo? Era um negócio bonito, né? Beiju, exato, tapioca, isso tudo na base mesmo da farinha mesmo, né? A primeira escola era um negócio interessante, né? Eu me lembro quando fui para a escola, a primeira sandália, eu tinha 6, 7 anos. Foi comprado a Manel da Confiança, viu falar em Manel da Confiança? Pai do Clebinho, comigo todo, do Vandes, que estão tudo aí, são tudo de lá, né? Certo? É um sapato que minha mãe comprou para ir para a escola. Era um sapato normal, um fechadozinho e tal, né? Mas naquele tempo, a criançada todo dia para a escola, todo mundo por iguais, que a gente estudava na minha época, estudava o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e o quinto ano. Depois do quinto ano, para você ir para o ginásio hoje, por exemplo, fazia exame de admissão, era o vestibular, estudava o ano todinho para passar para fazer o ginasial. Foi tempo da palmatória, meu, certo? Sim, de palmatória. A palmatória, se o aluno não tivesse uma coisa errada que o professor gostasse, tinha que abrir a mão e dar uma palmatória de assim, ó, de tal. Era super respeitado. O professor e nada é a mesma coisa. O professor hoje virou chacota com dele, né? O professor hoje não tem respeito nenhum. Antes tinha, naquele tempo era respeitado, né, cara? Eu estudei no Bom Conselho. Moço Moacir, que era o chefão lá, né? Estudei meus professores Padre Jefferson, né? Padre Antônio Lima, que demais, Vezinha, Dona Vezinha, conheci. De Arapiraca de lá, aconteceu o seguinte. Eu vim com meus filhos, não foi minha mãe não. Meus filhos para cá que na época eu jogava futebol e eu fazia parte lá do 13 Campina Grande. Uns 17 anos por aí, mais ou menos. Jogava e vim para cá, mas era uma barca furada danada. Porque já tinha carro, tinha o Sr. Luiz Marinho, que tinha uma caminhonete que comprava fumo e vendia lá na Paraíba e Rio Grande do Norte. Eram uns 2 dias, cara. Assim chegando, eu fui morar lá nas Empoeiras, na propriedade do meu avô, né? Mas tinha aqui, por exemplo, aqui, a 15 de novembro aqui, com a Fernando Lima, morava na esquina ali, morava a sogra do Claudeonor. E descendo lá embaixo tinha aquela outra esquina, era a outra que tinha um hotelzinho, uma coisa, né? Era aí, as casas que tinha nesse setor, viu, cara? A feira era aqui no centro mesmo, era um negócio espetacular, né? Aparecia esse pessoal todo, era uma festa. Aí meu tio morava nas Cacimbas, João Raimundo Pereira, era o tio Joca. Vê como é as coisas, naquele tempo, naquela época, o rapaz que tivesse um cavalo ou uma bicicleta era considerado rico. Aí meu tio comprou uma bicicleta, fazer o percurso, todo dia lá, né? Aí eu dormi lá na casa aqui, né? Aí quando amanhecia o dia eu pegava a bicicletinha e ia lá para as Empoeiras. Aí lá almoçava e tal, e à tarde voltava para o colégio, né? É Bom Conselho, né?
Aí à noite, eu com os amigos e tal, a gente ia para a Rua 16. Deixava a bicicleta lá de fora e tal, tudo bem, não tinha ladroneve, né? Não é quando eu saí da casa da negra, saí que tinha sido roubada a bicicleta. Aí tinha a feira da troca aqui descendo, já existia, né? Ali que só para o Alto Cruzeiro. A delegacia era justamente a Fernando Lima, descendo aqui, era a delegacia. Não, era uma raridade. Essas bicicletas que roubaram de mim, eu acho que foi a primeira da época. É. Aí meu tio vai para lá para pegar o ladrão. Aí senta lá, deita, adormece, os caras roubaram o chapéu dele. Foi mal barato. Aí descobriram a bicicleta em Campo Grande. Aí trouxeram, devolveram. Aí eu vim, a Piraca não era nada, rapaz. Aí não existia, poucos carros. Começava aqui, Fernando Lima por ali, poucas casinhas, né? E depois tinha nas cacimbas, cada lugar desse tinha uma casinha, uma coisa. Aí com isso meu tio morreu velhinho aqui, não era nada. Tinha a cultura do fumo, era a folha de fumo, né? E começava já a enrolar o fumo e tal, né? E muita plantação, já viu? Aí foi atraindo gente de todo, né? A Aurelino eu conheci ele vendendo queijo na mão, entendeu? Você vê, né? Zé Alexandre comprava folha de fumo numa carrocinha de burro, rapaz. Aí no ano seguinte ele já comprou uma caminhonete. Eu queria comprar folha durante o ano, no final do ano comprar uma caminhonete. Era muito dinheiro que o fumo valia, rapaz. Aí começou. Bananeira, vendia carvão. Eu convivi com ele tudo depois que eu descobri. Quando eu voltei para cá novamente, que já era rico tudo. Era poeirão, ali era pesado, na poeira mesmo. O time da época, do Asa, Zé Novinho, goleiro, Curau era o reserva, aí vinha Tião, Seba e o Veolau, e Puruchão, que era Tião, Puruchão e Jajão, né? Era o time. Meio campo, Acebile, que era o maestro, o maior jogador que eu vi jogar em todos os tempos, no Norte e Nordeste, onde eu passei, Acebile era um cracaço, né? Joguei com ele pela seleção de Bom Conselho. E a primeira medalha jogando ao lado dele, né? Aí tinha Santos Pequeno, Santinho, tinha Bala, né? Por aí, era esse aí, o ataque. Conheci depois, porque eu saí daqui em 62 e o professor Zé chegou em 63. Mas eu fiz amizade com ele, que eu vinha sempre aqui e até hoje é meu amigo. Panquela é um bom amigo meu. Panquela é cada história que eu vou te dizer. Nos conhecemos aqui, aí quando foi em 66 ele foi jogar no ABC de Natal. E eu jogava no Santa Cruz, lá no Rio Grande do Norte. A gente era da segunda divisão, ele campeão pelo estado, pelo ABC. Aí, final de ano, a gente inaugurar o campo, aí convidaram o ABC. Veja bem, rapaz. Aí eu disse, olha, tem um cara aqui que vai me conhecer, meus amigos ficaram sabendo. A diferença é que eu tava barbudão, não. Aí quando ele cumprimentou em Campos, é o Babá. Aí, que Babá, pai? Eu não conheço lá Babá. Não tem Babá não, isso aqui é nosso Tostão. Que aqui o apelido de futebol era Babá e lá era Tostão, né? Aí lá vai tudo, quando é com 5 minutos, porque quando eu jogava mais ele, falta frontal era com ele, que era o melhor batedor frontal de frente. E quando era na esquina era comigo, né? Aí quando eu bati uma falta assim, a bola vai onde a coruja dorme. Mas não entrou, bateu e saiu. Ele correu lá, veio agarrar-se comigo. Se você não me engana não, seu filho da puta, você é o Babá mesmo. Aí o juiz queria expulsar os dois, ó. Ele tava brigando. Era um barato. Aí lá vai tudo, festa. Ele estava de férias, já tinha voltado de Natal para pegar o ônibus para Maceió e Arapiraca. E lá na cidade que a gente estava era perto de Campina Grande. Aí você não vai não, você vai ficar aqui, você vai para Campina Grande, que é mais perto, e a gente vai deixar você lá. Aí combinamos, tal, né? E a festa danada e tal. Aí deixamos ele em Campina Grande, ele veio para Arapiraca.
Aí meus trocados, rapaz, foi interessante. Logo cedo, eu fui secretário de prefeitura com 21 anos, por aí, cara. Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, que era município de Araruna, passou a ser prefeito, a prefeitura. Secretário, somente prefeito, só existia um secretário. Recebia um trocadão na época, né? Era só visitar os povoados, o povo, tudo, né? Era gastar dinheiro que eu gostava, né? Da farra, né? Eu gostava, para mim, eu gostava de viver, né? Aí vem a maldita Revolução. Prender todos, até o padre da minha cidade foi preso. Prender todo mundo. A Revolução, meu filho, foi sendo, não dá nem para entender. A Revolução é o seguinte: você estava no poder, para as Forças Armadas, tudo era pessoas, né? Perigosas, comunistas, né? Aí prenderam todo mundo, rapaz. Foram para a ilha Fernando Noronha. Lá os caras ficavam de pendurado 2 pés com bode e levando telefone, cara. Era sofrimento, cara. Escapou, já viu. Depois foram soltando aos poucos e tal, né? É preso, aí fugiram. Agora eu fugi por quê? Porque na época era o DN e o MDB, esses 2 partidos. E tinha um terceiro partido, fundado por Brizola, que era o PTB. Era considerado partido comunista, né? Aí a reunião de João Pessoa, eu fui à primeira reunião. Quando eu fui à primeira reunião, 15 dias depois surgiu a Revolução. Aí por quê? Eu não fui preso, eu não fui. Quando eu fui à reunião, ele já tinha feito o apanhado de tudo, certo? Aí não constava eu na relação de lá, né? Mas eu não sabia. Aí depois que eu fugi para o Rio de Janeiro. Na época eu fui de carro. Eu tinha um amigo aqui, era o irmão do Manuel da Confiança, era o Antônio, e viajava para São Paulo, trazendo carro-caminhão. Fui num caminhão. Foi muita gente. Ele fazia parte, né? Eu era secretário da prefeitura, já viu. Prenderam prefeito, prenderam todo mundo, cara. Não prenderam, não matou ninguém, não. Foi uns 2 ou 3 dias, não me lembro. Saí daqui, vim pra cá, né? E o Antônio, irmão do Manuel Ernesto, tio do Quebrinho, que é Quebra Ernesto aí, que é presidente autoridade. Tem um cara aqui. Aí ia para São Paulo, eu fiquei entre Três Rios. Três Rios é uma cidade que quem vai de São Paulo, fica em Três Rios, e Três Rios você vai para o Rio de Janeiro. E aconteceu um negócio interessante, a vida como tem que ser, né? Em Três Rios, todos os trocados que eu tinha me roubaram. Fiquei só com documento. E aí eu contei a história lá para o rapaz, o caminhoneiro, tudo, aí a lotação me levaram. Cheguei na feira de São Cristóvão, que em São Paulo todo mundo, todo nordestino vai para o Brás. Você encontrar nordestino. E lá era a feira de São Cristóvão. Eu cheguei lá e tal, aí conversando assim, quando eu pensei que não, um cara me conheceu. Ó. Contexto, mas rapaz, foi então o seguinte, tem a favela do Caju, um lado é só favela, o outro lado é só cemitério. Aí eu segui, eu tinha medo de cemitério como o diabo tem da cruz. Vou para o lado da favela, mas eu não sabia, né? Lá estando eu vi um cara me chamou assim, disse, Maurício, eu disse, pô, ninguém me conhece aqui. Maurício, filho de Agostinho Conceição. Eu disse, esse cara me conhece mesmo. Quando eu virei, o cara era casado com uma parente minha. Era o administrador do cemitério. Né? Ele disse, rapaz, e para dormir, você tem coragem de dormir aqui? Eu tenho. Olhava para um lado, era só catatumba. E vizinho, o escritório tal, eram os cadáveres das pessoas para ir no outro dia. Aí perdi o medo de morto. Você vê a situação como é, né? Era assim, cara.
Aí surgiu um trabalho numa construtora na Ilha do Governador. Na Ilha do Governador, na época, só morava famosos, ricos, pobre não entrava lá, né? E na Ilha do Governador, as bases militares da Marinha, do Exército, tudo é lá na Ilha do Governador, né? Eu fui para lá, pai, que uma semana depois, todo dia, eu vinha para o centro, para a favela, para dormir. Aí o engenheiro viu meu jeito assim, achou que eu não era pinhão mesmo, né? E veio conversar comigo e tal, contei a história. Ele disse, você quer morar aqui? Eu disse, doutor, como é que eu vou morar aqui, rapaz? Que é o lugar mais caro do Rio. Disse, não. Quem manda aqui sou eu. Tem 4 quartos ali de escritório e tal, né? E mais 2 salas e tal. Você vai morar, escolha um para você morar, ó. Aí fiquei morando, ó, de rico. Agora, quem morava lá na Ilha do Governador, de frente a mim, Didi Folha Seca, campeão do mundo pelo Brasil, pelo Botafogo, foi o melhor jogador da Copa do Mundo. De frente. Na mesma rua morava Elza Soares com Garrincha, ó, que eu sou botafoguense, aí pronto. Aí convivi com essa Manga também, né? Manga até pouco tempo, eu tinha um contato dele tudo, mas morreu, né? Que Manga é daqui do Pernambuco, né? Goleiro Manga, né? Aí convivi com essa turma toda, rapaz. No Rio eu fiquei até 66, foi 66. Aí fui para o Rio Grande do Norte, que é divisa do... Minha mãe tinha arrumado um padrasto para mim lá do Rio Grande do Norte, divisa com a Paraíba, né? O meu padrasto, me esqueço do nome, mas tinha um apelido de Nozinho, só o apelido que ele era conhecido. Eu sei, mas no momento não estou lembrado não. Aí quando cheguei no Rio Grande do Norte, rapaz, tinha a seleção nossa da Paraíba, pegada ali, e o goleiro de lá era o goleiro nosso. Cheguei numa sexta-feira, aí o cara quando viu lá chamou a turma toda do futebol lá, apresentou, e o time de lá ia jogar no domingo. Aí o goleiro que ia ser o goleiro nosso na Paraíba, tudo me conhecia, aí me encheu a bola. Aí os caras, esse cara é bom mesmo. Aí botaram para eu jogar sem a torcida me conhecer nem o nome, né? Aí lá vai tudo, eu sempre me mexia, eu dava, né? Aquele negócio, não pegava na bola, que os colegas não conheciam e tal, aí eu pegava uma bola, fazia fila, entrava com bola e tudo. Eu tinha esse defeito, né? Aí depois, pronto. Aí houve mais 2 faltas, eu fiz mais 2 gols de falta. Aí a torcida, rapaz, ele parece com o Tostão, ele é o Tostão, ó. Tostão que era da seleção brasileira. Depois, com o tempo, em Minas Gerais, eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. Era o cara, aí ficou por isso. Aí foi quando Panquela da ABC foi jogar lá tudo, né? Aí eu lance do Tostão, ele disse, você é o babá. Eu disse, que babá, rapaz, eu conheço maloqueiro, eu me respeito. Mas o sonho daquela época, a gente pensava em se formar, ter um curso superior, um negócio, uma profissão, tudo. Mas depois foi embora. Rapaz, é o seguinte, rapaz, eu fui criado por minha avó, né? Minha avó morava aqui 2 anos, é difícil eu passar 2 anos que eu não vinha passar as férias aqui, onde eu estivesse. No Rio, São Paulo, Minas e tal, eu tinha que vir. Aí ela vinha reclamando, vou morrer e não vejo meu filhinho, aquele negócio todo. Aí quando foi em 85 eu voltei para cá definitivamente, na primavera, na Paulo Seco. Aí meu irmão, eu tinha carro, todo sábado eu pegava ela, que nem um dos netos, tem mais de 300 netos espalhados por aqui, né? Que os meninos lá da Sapucaia, tudo. Levava o dia todo, passava todo dia na Cadigo, até ela com cuidado. Meu filho, meu remedinho, meu remédio, viu? Resumindo, morreu com 98 anos. Aí, meu irmão, aí já viu, até 97 anos eu fazia isso com ela, e depois arriou. Mas fiquei feliz por isso. E terminei, né?
Disse embora de vez, comecei a trabalhar em instalações de lojas. Instalações, você tinha um salão, queria montar uma loja. Eu lá fazia o projeto e botava tudo por deixar já funcionando. Instalações de balcões de vidro, de prateleira, essas coisas, tudo, né? Era instalações do orçamento da loja, né? Eu era representante, rapaz, lá de São Paulo, de Minas e tudo, eu era representante das indústrias. Eu trabalhei de Piracicaba, que era aqueles carrinhos do supermercado, ninguém conhecia. Trabalhava com de Londrina, Paraná, que eram os balcões de supermercado, aqueles balcões grandes de autosserviço, tudo, as prateleiras, tudo aquilo eu fazia. Deixava montado, prontinho. O que eu fiz aqui, supermercado eu fiz o 15 de novembro, primeiro lá embaixo, supermercado, né? Agora, as farmácias que eram os principais aqui, né? Foi a primeira farmácia instalada no Nordeste, através da farmácia do Paulo, foi que me obrigou a vir para cá. Eu cheguei aqui, eu tinha assim, amigo de Paulo em 62 na infância, né? Ele é mais novo que eu, né? Aí ele construiu aquele prédio. Aí eu cheguei ali, o prédio do Paulo, ô Paulo, rapaz, você anda sumido, o que está acontecendo? Porque ele tinha uma farmacinha pequena, mas na frente, eu disse, não, agora eu me estruturei, construí aqui. E estou indo para São Paulo, porque me disseram que lá tem uma novidade, que os balcões, as prateleiras, tudo de vidro. Isso é mesmo, Paulo? Isso é, rapaz. Ó. Aí lá vai tudo, eu vou no meu carro pegar a pasta. Quando abri assim, rapaz, é isso mesmo, tu conhece esse pessoal? Conheço. Ah, você vai me dar o endereço dele? Ou não? Aí ele ficou chateado. Pensei que você era meu amigo. Digo, Paulo, eu sou seu amigo. Você não precisa de São Paulo, ou quem vende isso aqui, ó. É mesmo, cara. Aí fiz o orçamento, tal, tudo projeto, tudo que eu era, fazer o projeto, tudo. Aí saí daqui com o pedido pronto, certo? 50% já levei em espécie, tal e tal. Isso foi em 83. Aí todo dia, porque naquele tempo não tinha nem telefone nem nada, só tinha o bip. Eu falando no bip como era, não. Era uma central, você ligava para lá, eu tinha um aparelhozinho que tocava, aí eu voltava, aí dizia que tinha recado para mim. Os caras ligando do Norte e Nordeste, que os viajantes, né, naquele tempo os viajantes eram na perna mesmo, os representantes. Eu andava no leste todo na perna, né? Aí levava foto, mostrava tudo, aí ficou assim, aí eu, graças a Deus, fui obrigado a vir para cá. Ah, não parei, agora problema de doença e tal, né? Aí me tornei representante corretor de imóveis. Por exemplo, a primeira loja americana, vocês sabem onde foi? Aqui na 15 de novembro, Jardim Hospital. Foi eu que trouxe a loja americana para cá. As Casas Bahia lá em cima, foi eu que trouxe as Casas Bahia. Primeira pessoa que trouxe. Entendeu? A farmácia permanente, eu que trouxe primeiro. Ponto, tal, ligava, tal. Ganhei bons dinheiro, ganhei muito dinheiro, mas é desse jeito. Eu ganhava 100, gastava 200, não tem problema não. Eu gostava de viver a vida, né? Começa, a gente ia lá para a Gandaia, né? Na rua 16, né? Tinha mulher ali, né? Só tinha coisa, né? Eu sócio proprietário do Clube Fumicultor, cara. E que naquele tempo, para você ser sócio fumicultor, tinha que ser muito rico, né? Tinha que ser da nata. Eu cheguei aqui, rapaz, aí já dei hospital, né? Que eu vendia para ele representando uns produtos que eu dei exclusividade para ele, né? Que era negócio de plástico, ninguém conhecia isso, né? Chico Panema, Francisco Azevedo e o Hilton Malta, que é uma autoridade aqui, que por sinal os pais dele é paraibano também. Aí foi que eu me tornar sócio do Fumicultor, que ninguém entrava não. Lá era fechado, o grupo fechado, né? Carnavais eram outras coisas, né? Ave Maria. Era bom o carnaval aqui, todo mundo dia todinho brincando. Você tinha a sua casa e tal, convidava a turminha para lá, né? Uma casa de um, casa de outros, né? Era assim. Maurício Fernando, meu amigo do peito, como diz, né? Xará, ele me chama de maluco, né? Porque eu faço coisas malucas.
Mas Xará, você é doido mesmo, doutor, eu nunca tive medo de nada na vida, depois de velho vou ter, né? Doutor. Sabe que eu desmaiei com uma lança-perfume lá na Paraíba, eu novo, que essa nossa não tinha, aí Bananeiras, que é uma cidade histórica hoje, que tem a escola agrotécnica Vidal de Negredo, que eu estudei lá, né? Aí a gente ia da nossa cidade, a turma todinha pra Bananeiras, só tinha carnaval lá. Eu era 3, 4 lança-perfume, cara. Aí eu com lança-perfume, usei demais, aí desmaiei no meio do salão. Acabou o carnaval, papai, você morreu. Minha salvação tinha 1 metro na hora, que me conhecia tudo, ele me salvou. Foi, eu passei, a turma lembra que eu sempre aprontava. Tinha, né? Na rádio, na época não tinha não, pai. A rádio que surgiu primeiro aqui foi, parece que Zé de Sá. Não sei o que, antena, não sei o que, né? Era Zé de Sá, né? Zé de Sá era o maestro de tudo aqui. O cara era um artista, era um gênio, né? Super inteligente. O cara era tudo, rapaz. Ele pintava uma coisa assim que era impossível. Eu morava na praça aqui, né? A música da antiga, música boa, pai, música romântica, né? Bolero era isso, era bolero, samba canção, como diz, era bolero. Na época tinha uma coisa boa, os casais dançavam agarradinho. Era um momento do jovem da época, se abraçar tudo era um salão de dança, né? Não, se a moça fosse beijar naquele tempo, era mesmo, perdeu o cabaço hoje. Não, o negócio era assim mesmo, cara. Pegou na mão, já viu. Era um negócio danado, só a dança que podia. Não, o Valdir que veio aqui, eu conheci o Valdir aqui. Tinha um cine na praça aqui, não era o Cine Trianon, parece que era, certo? Faziam umas festas lá e contratavam um cantor famoso. Aí depois de lá, Valdir Soreno, todo lugar que ele saía, depois do show, procurava cabaré. E lá na rua 16, que era o cabaré, tava lá a turma todinha que gostava da coisa, e ele chegou. Hoje aqui ninguém paga nada, tudo por minha conta, era assim, cara. Aí ele fazia propaganda de uma chita é um negócio de 2 metros, tecido enrolado assim, né? Fazia propaganda, chamava cada rapariga daquela, dava tecido para 4, 5 vestidos, sabe? Entendeu? Ele era desenrolado mesmo, né? Fui assistir cinema ali muitas vezes. Tá vivo ainda Zé Pirrita? Não, tá. Eu morava na Aníbal Lima aqui, pai. Zé Pirrita é meu parceiro, pai. Aquilo era um moleque. Zé Pirrita foi o cara que saiu nu aqui. Viu falar na história dessa? Era meu parceiro, gente boa, né? Exato, Zé Pirrita. Tem outro também, o Cristóvão. Era outro maloqueiro danado. Parceiro. Miguel Vieira, meu parceiro, meu amigo. Eu conheci na época aqui, um cara que morreu na miséria danada. Era o Daniel. O Daniel, ele ficava... O pai dele fazia negócio sandália, tudo. Ele ficava lá sempre ajudando, cantando tudo. Aí se tornou famoso. Fui para São Paulo, programa de televisão, tudo. O Luiz morreu na sarjeta. É Daniel. Ele cantava muito, tocava violão e cantava muito, Daniel. Meu amigo, primeira mulher, eu casei só na igreja. Veja o seguinte, na época não fazia casamento, porque meus pais não queriam, minha mãe, né? Aquele negócio, família, pessoa humilde, então é um negócio. Aí veja o seguinte, eu fui bater em João Pessoa, falar com o bispo de João Pessoa, da Paraíba. E estava com a certeza, ele disse, você promete quando completar a chegar? Prometo, aí eu menti e prometi. Aí autorizou. Quando eu cheguei em Araruna, que falei para o padre que ele tinha que fazer meu casamento, que ele fazia do outro lado do rio, mas eu não quis fazer. Ele disse, você não vai fazer não? Vou voltar para João Pessoa. Aí eu saí, o padre saiu doido, correndo atrás de mim. Vem cá, tenha paciência, tudo. Quer casar quando? Só amanhã. Isso à tardezinha e no outro dia de manhã na missa. Mas rapaz, assim, isso é amanhã. Aí que eu cheguei em casa da noiva, a noiva já buchuda, não tinha um vestido. Não tem problema não, veste qualquer um assim mesmo. Aí surpreendeu todo mundo. Eu era assim, velho.
A mulher é a mãe dessa menina hoje que mora em Lisboa, Risalva. Passei pouco tempo, uns 3 anos e tal. Aí foi quando veio a Revolução que eu tive que mandar para o Rio, aí pronto. Não, eu vim casar novamente em Minas Gerais, casei no civil. Passei casado há uns 20 anos e tal, a mulher morreu tudo. Tenho um casal de filhos. É Rogério e Raquel. Não, casei não, mas sempre estava enrolado. O caso dessa menina que entrou aqui foi um caso, né? Thelma Moura de Lima. A religião, a única que Jesus deixou, sabe qual foi? Católica. Não deixou outra, não. Depois da católica, eu tenho frequentado estudo mediúnico, que é outra coisa séria, pouca gente conhece, mas é coisa séria. Não existe exploração de ninguém, a pessoa ajuda o que quer, é sempre estar procurando ajuda. É uma coisa séria, que eu acho, né? Frei-Demão era verídico. Cheguei, acompanhei várias vezes. Ali era outro religioso. Aquele era verídico, né? Encontrava, mas de uns 15 dias pra cá, com esse problema agora, eu não estou vendo nada, não estou encontrando mais nada, não estou podendo andar só. Não sei, rapaz, é tanta coisa, as pernas tudo inchadas, diabacete, diabetes pesado. Aí aconteceu tudo de repente, uns 15 dias pra cá, eu virei um nada, né? Em matéria de capacidade das coisas, né? Levo da vida é conviver com muita gente boa, né? E com a maioria gente ruim, né? Que amigos, isso, Nelson Gonçalves dizia na época minha, na época dele, se vê lá em 100 anos se um é teu amigo. Hoje é o contrário, principalmente aqui em Arapiraca. Vê lá assim, 30 mil, tem algum que é seu amigo de verdade. Você quer saber se você é seu amigo, você quando está tudo numa boa, tudo legal. Quando fica na pior, desaparece. E aqui, assim, é o mal que eu vejo aqui em nossa região. Amigo não existe. E outra coisa, eu gosto de dizer sempre, só tem uma mulher que ama o homem. Sabe qual é? Não? É a mãe do cara. Somente. E nem todas, hein? Mas o resto, meu filho, não se engane não que ninguém ama ninguém. Né? E agora lá para o sul, a cidade que eu morei lá uma temporada boa também, se chama Londrina, no Paraná. Outra cidade linda, viu? Eu gostava de brincar com os amigos, final de tarde, depois do trabalho, as cachaças. Eu dizia, rapaz, aqui é uma cidade que só tem bandido criminoso. Os caras diziam, por quê, rapaz? Porque quando nasce uma mulher feia aqui, vocês matam. Ninguém vê uma mulher feia. É tudo descendente de alemão, de europeu, só mulher bonita. Aquela coisa, né? Que os olhos gostam. Pelo menos de quem gosta, né? Arapiraca para mim é tudo. Eu sempre fiz a relação da minha avó, da minha família, tudo que estava aqui. Arapiraca para mim hoje é a cidade que mais tempo eu vivi e que mais gosto de viver. Já conheci que fizeram com a minha família lá na Sapucaia, né? Eu venho acompanhando sempre. É o Zeca da Sapucaia lá, pai. É uma coisa fabulosa. Essa ideia dos meninos, dos carnezinhos, isso é uma coisa espetacular, pai. Ninguém mais sabe das histórias de Arapiraca através desse projeto Raiz de Arapiraca. É uma coisa séria, rapaz, viu? Fui convidado. O deputado eu conheci desde criança, esse pessoal todo aí, rapaz. Eu
era amigo do pai dele, rapaz. Seu Nezinho. Dona Paula eu tinha pouca aproximação. Pois é, o Manoel é meu amigão desde 1962, através da minha amiga Luísa. Sempre Bom Conselho, estudamos lá no Bom Conselho, né? Então somos amigos desde aquela época, né? Eu 83 anos. Mas se for pelo nascimento de original, né? Que foi em 40, seria 86 anos hoje. O filho nascia com 30 dias, batizava, né? A obrigação era batizar. Agora para registrar, pronto. Minha mãe passou 3 anos para registrar, quando foi, botou que eu tinha nascido naquela data. Ótimo, meu irmão, ótimo. Fiquei muito satisfeito, né? Agradeço primeiramente a Deus. Quem não acredita em Deus não deve viver, né? A pessoa não acreditar em Deus não existe, né? A Deus e alguns amigos, que ainda existem alguns amigos, pouco mais existem. Um exemplo, pronto, está um. Doutor Maurício Fernando é meu amigo até hoje, né? E poucos, vou dizer poucos, né? Poucos mesmo. Que aquilo que eu te falei. Amigo, hoje, só interesses, viu? E a mim, eu me lembro tudo porque a gente, na situação que sempre está lembrando de uma coisa, de outra, e vem pensamento de um rondando, meu amigo, como é que está, isso já foi, tudo isso aí. Quem estiver me assistindo, um abraço, que Deus proteja a todos, né? E se tornem cada vez pessoas melhores. É isso que estamos precisando, de pessoas boas, melhores. Mas boas de verdade, não daqueles que dizem que são bons só da boca para fora, mas por dentro não existe. Tchauzinho, meus amigos. Tchauzinho. Que Deus ilumine a todos.